Então, dando continuidade, eu gostaria agora de desfazer a mesa para que a gente possa aí estar chamando a primeira palestra nesse período da manhã. Gostaria de convidar o professor Marcelo Ferreira da Costa, que é vice-presidente da Undime e dirigente municipal de Goiânia, Goiás, para a palestra Educação Emergencial, os grandes desafios educativos para o século XXI, durante e pós-crise sanitária. E convido também para estar coordenando a mesa o professor Eduardo Ferreira da Silva, dirigente municipal do município de Canarana. Palavra com vocês. Bom dia a todos. É com grande prazer que nós recebemos aqui o Marcelo. Como nós já falamos na nossa abertura, num momento muito singular e que os desafios aí são diversos, e ele vai nos trazer aí uma fala e explanações para que nós consigamos ter aí uma visão sobre os grandes desafios que impõem aí, nesse século XXI, o papel de sermos educadores em momentos de pandemia. Como essa crise sanitária tem nos afetado e quais os desafios que nós temos que superar, e não só superar, mas superar em curto prazo. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Contigo a palavra. Muito obrigado, professor Eduardo. É um prazer, né, estar aqui. Gosto muito do Mato Grosso, já estive aí fazendo palestras em outras vezes, e eu tenho certeza que a gente vai poder conversar um pouco sobre um tema tão importante para nós, tão caro para nós, que é a atuação da educação durante o processo de pandemia. É importante ressaltar, Eduardo, eu acho que toda conversa que a gente fala nesse momento deveria começar ressaltando o heroísmo, o cuidado, o profissionalismo de todos os nossos professores do Brasil. Nós estamos criando novas metodologias, nós estamos criando um novo momento para a educação, porque fomos instados assim, fomos cobrados disso por conta da pandemia, e mesmo aqueles lugares mais tradicionais, eu tenho contado essa história, me lembro de ver em um momento aí atrás, que a gente estava um pouquinho antes da pandemia, decisões judiciais que davam conta da proibição do uso do celular na sala de aula. E muita gente dizendo, olha, porque o celular atrapalha. E uma discussão que era equilibrada com outro grupo dizendo, olha, é muito importante, a gente tem que usar o celular. E aí as pessoas falando das dificuldades metodológicas disso. A pandemia, inicialmente, já nos trouxe uma grande possibilidade de repensar essas coisas. Eu acho que isso é muito importante. A educação ela precisa de momentos cruciais que nos levem, né? que façam esse impulso necessário para as mudanças, para aquilo que nós temos que crescer e que avançar. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento singular para o país, para o mundo, um momento singular para a educação, mas também é um momento muito fecundo. É um momento onde todos nós estamos coletivamente pensando sobre a educação. Claro que nós estamos cobrando, né, uma internet melhor, internet para todos, aparelhos para que as pessoas possam utilizar o tempo todo, mas ainda assim, para além disso, nós estamos repensando como é que o nosso aluno aprende. Essa acho que é a pergunta mais importante da educação. Nós temos o tempo inteiro que pensar como é que o aluno aprende. Não é só como eu ensino. Como eu ensino é uma parte do processo muito importante. A formação dos professores é uma ação permanente que tem que ser melhorada a cada dia. Mas dentro dessa ação de ensinar tem a pergunta: eu ensino para quem? Eu ensino por quê? E como é que eu ensino? Né? O aluno precisa saber, e eu preciso saber o que ele quer aprender e como ele aprende, para que nós possamos desenvolver metodologias de trabalho muito melhores, muito mais ativas, muito mais relativas a essa geração
a essas almas diferentes, muito mais jovens, muito mais modernas, de uma escola que não é a escola que a gente teve, mas uma escola que vai se fazendo e a gente participou dela, participou da sua construção, nós vivemos esse processo, mas vivemos uma outra época e os professores precisam criar aproveitar esse momento. O fórum quando quiser que passa, é só falar, viu? Ah, tá bom, meu querido. Marcelo. O Fórum Estadual ele é um momento muito importante, porque ele celebra a recepção oficial. É claro que o Eduardo já fez isso, a Undime tem feito isso desde janeiro, a gente tem a agenda dos 100 dias, a gente vai ajudando os secretários novos, os dirigentes municipais novos. Mas no Fórum era onde a gente abraçava todo mundo, trazia todo mundo para perto, colocava todo mundo para conversar. E mesmo de forma digital, o Fórum simboliza o momento em que a gente ressalta o que é a Undime. Então, a gente começa essa palestra falando por que a Undime existe, né? Por que esse organismo criado em 1986, ele existe, para que ele serve, por que ele foi criado. Principalmente naquela época, antes ainda da estruturação de Fundef e Fundeb, a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, de interpolação de ideias e uma dificuldade muito grande de representatividade dos secretários municipais frente aos governos. Os secretários municipais tinham muito pouca voz, muito pouca vez, e isso incomodava sobremaneira para o que nós entendíamos como seria uma educação democrática, né? Essa abertura do país trouxe uma necessidade muito grande de participação, de qualificação dessa participação. Então, surge a Undime como uma organização, pode passar? Como um organismo que agrega os nossos dirigentes municipais e que faz com que todos os lugares do país estejam próximos uns dos outros, ligados por essa teia invisível, né, formada pelas seccionais da Undime, pelas regionais da Undime e pela Undime Nacional. Ela é uma associação civil sem fins lucrativos, é uma associação de secretários municipais, né? Então, ela articula, mobiliza, aproxima, né, os secretários municipais no intuito de defender uma educação de qualidade, uma visão de futuro de uma educação muito melhor para esse país. A Undime, ela pretende ser referência na proposição de processos de construção, implementação e gestão de políticas educacionais. O que quer dizer isso? A gente quer se sentar em todas as mesas nacionais, de todas as discussões feitas pela educação, para que nós possamos interferir positivamente, trazendo a visão lá da ponta, de quem está lá nos lugares mais distantes, nos menores municípios, para que essa voz seja ouvida, para que essa voz seja levada em consideração, e que nós sejamos acreditados, sejamos percebidos nacionalmente como esses defensores e interlocutores, para que nós possamos defender políticas de educação e educação de qualidade. Pode passar. Durante todo esse processo que nós estamos vendo, né, da Covid-19, bem a partir de março do ano passado, nós passamos a fazer reuniões periódicas, se não semanais, para que nós pudéssemos discutir como nós, enquanto Undime, nos posicionaríamos frente aos diversos desafios que estavam sendo impostos. Todo dia tinha um desafio diferente, né? Hoje ainda nós temos desafios, porque nós não sabemos ainda como voltar, nós já planejamos, já fizemos uma série de avanços necessários, mas ainda é muito distante a ideia da rotina diária, aquela rotina normal. Portanto, a discussão ela ainda é premente, ela ainda é uma discussão que nós estamos fazendo. Então, lá quando nós começamos, nós já fizemos um documento de enfrentamento aos efeitos da pandemia, ainda havia uma incerteza se voltávamos no ano passado,
Passamos a discutir com o Conselho Nacional de Educação, com o MEC, com os conselhos estaduais, com as UNCMs, a flexibilização do calendário escolar, porque naquela época, em março, a ideia era, em alguns lugares, só adiantar as férias e nós voltaríamos já, porque as primeiras projeções de pico da pandemia no ano passado davam conta de um gráfico que falava do início em março, um pico por ali por abril, e o final da pandemia no final de maio, início de junho. Isso não aconteceu. A partir daí, nós começamos a discutir com o Conselho Nacional, com o MEC, com todos os atores envolvidos, como o ensino à distância iria fazer parte desse processo, garantindo que nós alcançássemos os alunos, já que nós não conseguíamos fazê-lo presencialmente. Foi feita uma grande construção, inclusive resultando em uma resolução do Conselho Nacional de Educação, permitindo a utilização do ensino híbrido como estratégia para que nós pudéssemos não só alcançar os alunos, mas manter o mínimo necessário para que nós não tivéssemos perdas extremamente fortes para o país, sabendo que a gente já tem colecionado uma série de dificuldades, de perdas, isso é visível e evidente também para nós da Undime. Nós fizemos considerações sobre os pareceres do Conselho Nacional, né, inclusive sobre a reorganização do ano letivo para esse ano que nós estamos, né, com propostas tanto de término do ano no ano passado, quanto de um contínuo para o ano seguinte, onde as redes podiam, inclusive, fundir os 2 anos para poder fazer depois como se fosse uma reclassificação desses alunos e chegando no final. A Undime também participou de processos de discussão do que em alguns lugares do país se chamou de mapas de foco, em outros lugares se chamou de mapas ou matrizes de habilidades estruturantes, que eram excertos da BNCC local, que é o documento curricular para o Estado, trazendo para a prática do dia a dia aqueles objetivos de aprendizagem, aqueles objetos de aprendizagem que estivessem mais próximos e que fossem mais relevantes para o aluno naquele momento, já visando o realinhamento pedagógico para esse ano e o ano subsequente. Pode passar. Fizemos as análises da MP 934, né, que depois veio ser sancionado como a Lei 14.040, que exatamente falava dessas permissões iniciadas na discussão com o Conselho Nacional. Fizemos vários posicionamentos do direito à educação, mais do direito à vida, da defesa dos profissionais da educação, da organização de forma a que nós pudéssemos proteger as famílias, proteger as crianças, os pais, os professores, buscando uma solução que fosse o mais coletiva possível e que pudesse garantir a educação sem colocar em risco qualquer tipo de vida, porque para nós da Undime todas as vidas são muito preciosas, devem ser defendidas. E se há uma coisa que a pandemia nos trouxe de lição, é exatamente a lição de cidadania. O que nós somos enquanto cidadãos? O que nós fazemos? Quem nós protegemos? O que nós queremos enquanto sociedade? Nós queremos manter as pessoas unidas, protegidas, ou nós queremos simplesmente passar pela pandemia? Isso foi uma pergunta que sempre foi discutida, que sempre foi levada em consideração, com todo o respeito a todos os segmentos aos quais nós nos dirigimos e com os quais nós nos relacionamos, mas muito importante o posicionamento da Undime, inclusive sobre o veto presidencial no que diz respeito à internet, e sempre cobrando do MEC e do governo federal um posicionamento por políticas públicas nacionais, capilares, que saiam de trás das mesas, que cheguem até lá à escola, que possam garantir educação de qualidade para todos e que não sejam só para passar a pandemia, mas que sejam, que exista como resultado desse sofrimento maluco que nós estamos passando por esse país, que sobre como resultado uma educação melhorada, uma educação com internet melhor,
com conexão melhor, com aparelhos melhores, com metodologias melhores. Isso é muito importante para nós. Pode passar? Nós ainda elaboramos subsídios para os protocolos de retorno às aulas, né? Orientações para os dirigentes no final da gestão passada, porque nós sabíamos que a transição ia ser muito difícil. Nós temos 2 pontos muito importantes na transição para esse ano. Um deles é a BNCC. Se nós nos perdermos no sentido de trazer a BNCC enquanto política pública, enquanto entendimento e a continuidade da implementação dessa política pública, nós perderemos aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Nós perderemos o que nós construímos até agora em regime de colaboração, porque a BNCC ela vai alinhavando as atitudes, né, e atividades estaduais e municipais e federais em uma mesma estrada, em uma mesma página do livro, para que nós possamos trazer as nossas atividades em somatório. Se a gente perde esse horizonte que a BNCC traz, nós vamos começar tudo de novo. Então é muito importante que todos os dirigentes municipais que estão chegando, né, eles façam a leitura, o estudo com o subsídio da Undime, que também tem um papel muito importante de ser a memória. A Undime é memória dessas coisas que foram vividas pela educação, ela é memória das realizações das gestões anteriores, ela é a memória das lutas e conquistas que já foram realizadas pela educação e que podem ser transferidas. Aliás, o que nos faz homens, o que nos faz humano, também é a capacidade de transferir o conhecimento, a cultura, a capacidade de passar para as novas gerações tudo aquilo que nós conquistamos, na perspectiva de que essas gerações melhorem aquelas atitudes e atividades que nós exercíamos e que nós criamos na nossa vez. É importante lembrar que a Undime tem uma agenda dos 100 primeiros dias. Ela não serve só para os 100 primeiros dias, porque ela vai balizando a ação do gestor e aquilo tudo que ele precisa se lembrar. Apesar de existir um momento muito pronto, né, inicialmente, de como é que você precisa começar a sua gestão, ela tem que ter continuidade, o planejamento da gestão é muito importante, e tudo aquilo que não está na agenda dos 100 primeiros dias está na Undime, na sua seccional. A seccional está preparada para atendê-lo enquanto dirigente municipal, ela está preparada para recebê-lo, acolhê-lo e ajudá-lo nas suas dúvidas, porque é isso que é a Undime, né? Ela tem a função de dar ferramentas para que você, gestor, faça o melhor trabalho possível, construa a melhor educação possível para o seu município, para que você possa garantir um futuro muito melhor para o seu município através da educação. Pode passar? A Undime tem ainda, além de tudo isso, uma plataforma que é uma plataforma construída pela própria Undime, em parceria com uma série de organismos internacionais e nacionais. Essa plataforma se chama Conviva. O Conviva, ele consegue atingir todos os municípios, é uma ferramenta gratuita, ela se destina principalmente para que ao controle administrativo e pedagógico realizado pelo gestor. Ela forma essa sala de situação para que o gestor possa ter acesso rápido e claro aos dados da sua secretaria, visando a criação de políticas públicas melhores. Só políticas públicas criadas a partir de dados concretos é que realmente se concretizam lá na prática, na ponta. Então, é muito importante. Ela ainda é uma plataforma de formação. A gente sempre tem informações importantes, formações para os gestores e para as equipes dos gestores municipais. E isso também faz parte da função da Undime. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também, pode passar? Como parceria muito importante, talvez nesse momento uma parceria que seja fundamental, é exatamente a busca ativa escolar. Nós já tínhamos uma parceria com a Unicef nos anos anteriores,
e agora nós temos uma plataforma e a Undime atua ativamente nesse momento que vai ser tão importante, porque os alunos eles vão perdendo a intimidade com a escola. Apesar de todo o esforço que a gente faz, nós temos muitos alunos vulneráveis e nós temos que garantir que esses alunos voltem para a escola. Nós já fazíamos isso antes, com os alunos, em pleno funcionamento normal, alunos evadiam, nós tínhamos distorção idade-série, que nós tínhamos que combater todos os dias. Isso aqui é igual leite fervendo, gente. Se tirar o olho, derrama. Buscativo escolar tem que acontecer em tempos de guerra e em tempos de paz. É preciso manter o olho, o olhar sobre os nossos alunos, principalmente os mais carentes e vulneráveis, aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, porque esses alunos tendem a evadir. E a escola é um lugar que pode resgatá-los para a cidadania. Portanto, essa é uma ação que a Undime tem muito cuidado, ela é muito cara para nós, ela é muito preciosa, e nós temos muito zelo por essa parceria que existe com a Unicef. Pode passar para frente. Nós nos vimos envolvidos com um momento onde nós não pudemos mais dar aulas presenciais. Eu imagino, enquanto professor, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu imagino que todo mundo sentiu algo parecido, né? É uma sensação de perda, porque para nós o contato pessoal, o olho no olho, a capacidade de agir empaticamente na sala de aula faz parte da nossa formação. Então, muita gente se sentiu um pouco bloqueado. Como é que eu vou ensinar se eu não estou perto do aluno? Como é que eu vou ensinar se eu não estou olhando para ele? E para nós, então, da educação foi um grande aprendizado. Nós aprendemos a ser alunos dos nossos alunos, que todos os dias estão com videogames, que estão com celulares, dos nossos filhos, que todos os dias estão em contato constante com a tecnologia. E eu admito que isso, como professor, foi muito bom para mim. Eu acho que a gente precisa utilizar cada dia mais. Mas eu achei também que o papel da escola foi muito importante, por conta de dar o suporte possível, né, aos seus professores, e as secretarias municipais o fizeram. Nós percebemos, assim, nas nossas pesquisas que nós estamos fazendo pela Undime desde março, uma dificuldade inicial muito grande, as pessoas sem saber o que fazer, para onde ir, como é que isso ia se solucionar, e depois um crescente de secretarias municipais e escolas que foram conseguindo encontrar soluções, adotar soluções, dialogar mais. E eu achei uma outra coisa muito importante. A família nunca participou tanto do processo educacional. Talvez agora a gente tenha uma grande oportunidade, gente. A família teve tempo para enxergar o seu filho, enxergar como o seu filho aprende, e ele teve a oportunidade de enxergar como o professor ensina. Os pais viram quanto é difícil o trabalho docente, porque ele não é chegar na frente da sala de aula e dar aula simplesmente, mas eles exigem uma atenção total, uma concentração total, o domínio de tudo que você faz e o domínio do conteúdo, mas o domínio também dos interesses daquela sala de aula, de todos aqueles alunos, para manter essa escola atrativa. O professor tem que ficar desafiando o aluno pedagogicamente o tempo inteiro. E a família viu isso, ela percebeu isso. Ficou muito evidente no uso das plataformas, no uso dos aplicativos, no alcance à criança, o quanto o professor é importante para esse país. Eu acho que esses legados são muito importantes para nós. A gente conseguiu também perceber ficou muito mais evidente onde é que o aluno aprende e onde é que o aluno não aprende. A gente conseguiu ficou muito claro para a gente aqui na telinha. Eu me lembro de professores, colegas da universidade, na PUC Goiás, dizendo: nossa, eu estou dando aula, mas tem um pessoal lá que está dormindo, que não presta atenção.
vai chamando a atenção para a gente que lá na sala de aula presencial isso também acontecia, que a gente precisa usar metodologias ativas, inverter a sala de aula, inverter, ou seja geograficamente, ou seja metodologicamente essa sala, para que nós possamos alcançar esses meninos. Trouxe para nós o resgate de uma coisa que é ser professor. Ser professor é dar solução pedagógica para as coisas. Ser professor é pegar uma coisa difícil, gente, e fazer isso ser falado de forma fácil. É fazer transposição didático-pedagógica. É pegar uma fórmula maluca que está num livro e contar uma história, dar um exemplo, fazer com que o aluno faça um trabalho em papel, às vezes, em colagem, e ele entende uma grande teoria, ele dá um passo para o entendimento de uma teoria que ele vai estudar quando ele for engenheiro, físico, matemático, químico, ou qualquer outra grande profissão, né? Quando dá passos para ele enquanto exemplo, para quando ele for professor. Eu acho que isso são legados que a pandemia vai nos deixar, porque nos chamou a atenção para essas coisas. Pode passar, por favor? Nos chama a atenção lembrar que a educação precisa de atenção diferenciada. Nós temos que entender não só como o aluno, de modo geral, aprende, mas como é que aprende cada etapa do ensino no Brasil. Porque a volta do ensino híbrido, ela vai trazer muito isso para a gente. Quando você fala de voltar ensino híbrido para universitário, você está falando da possibilidade de colocar uma câmera no óculos e operar um paciente e todo mundo assistir você operando e fazendo comentário, e é como se você estivesse lá na sala de cirurgia junto. É, inclusive, requerido, já havia sido requerido antes da pandemia que tecnologias como essa fossem utilizadas. O ensino médio, o aluno tem um pouco mais de maturidade, é mais fácil discutir com o aluno porque ele consegue já fazer algumas inferências. Quando você vem para o ensino fundamental, é preciso trabalhar de forma mais lúdica com esse aluno, porque ele já não tem essa maturidade que existe no ensino médio. Na alfabetização começam os nossos desafios. Como é que eu alfabetizo alguém que eu não estou junto, que eu não estou trabalhando presencialmente? Como é que eu faço uma educação infantil que é inclusiva, que é o convívio que faz a grande diferença com alunos que não podem se encontrar? Então, esses desafios, eles foram postos para a gente e fizeram com que nós, todos do país, as universidades, as organizações não governamentais, o governo em todas as suas esferas, que nós todos passássemos a pensar, a repensar a educação. Eu acho que isso vai ser muito importante para a educação infantil, porque a gente vai perceber mais do que nunca a importância da educação infantil como etapa preparatória para que o aluno possa aprender a ler, escrever, para que ele possa ter a sua vida escolar. O isolamento trouxe para a gente constatações de como é importante que nós vivamos juntos, que nós nos apoiemos uns aos outros, que nós trabalhemos construtivamente em conjunto. Acho muito interessante, é muito legal. Enquanto secretário, dirigente municipal, secretário municipal de educação, você tem que pensar nesse conjunto de coisas que estão sob a sua tutela, né, que você está cuidando nesse momento, e como você tem que organizar e estruturar para que lá na ponta o aluno aprenda. Como é que a gente apoia o nosso professor? Que formações são necessárias para que ele possa desempenhar tudo isso que eu falei, criar novas metodologias, fazer tudo isso? Porque o professor não pode ficar sozinho. Nós somos rede para isso, para dar o apoio necessário e suficiente para que os coordenadores pedagógicos estejam muito bem capacitados para que eles possam apoiar os professores, que os diretores de escola estejam muito bem capacitados para que eles possam liderar esse time, liderar essa equipe, que a equipe da secretaria esteja muito bem formada para que ela possa criar políticas públicas que sejam capilares, que cheguem até a ponta
que sejam visíveis e que façam resultado, que retornem resultados importantes para as análises que devem ser feitas pela Secretaria Municipal, para, nesse devir, nós conseguirmos fazer educação de qualidade. Pode passar. A partir de agora, a gente começa a pensar, não só nesse momento, os protocolos de segurança que todos estão desenvolvendo, eles, inclusive, tiveram várias versões, né? Uma versão lá no ano passado, quando a gente achava que voltava, depois versões mais na frente, e agora versões mais atualizadas, né? Como é que tem que ser a sala de aula? Mas eu acho que o desafio não é só isso não, sabe, gente? Eu estou muito preocupado porque a pandemia vai passar, isso é passageiro. Nós vivemos em um mundo que tem uma diversidade de coisas que acontecem, muitas delas a gente não fica sabendo, né? Eu, como biólogo, posso dizer para vocês que enquanto a gente está falando aqui, alguma espécie desaparece do nosso mundo, e o mundo vai andando, e a gente precisa dar atenção não só para o momento que a gente vive. Essa espécie que desapareceu hoje pode ter desaparecido por conta da nossa negligência, por conta da nossa dificuldade em gerenciar esse processo de relação do homem com a natureza. E esse relacionamento do homem com a natureza, assim como de nós com a escola, ele é permanente. A pandemia vai passar, mas e a sala de aula? Nós vamos voltar para aquela sala que a gente tinha em janeiro de 2020? Nós vamos nos contentar apenas com uma sala de aula, com alunos enfileirados, em que você fala para eles e admite ou não que eles aprendem? Nós vamos trazer cada vez mais para essa escola, essa função desafiadora. Eu sonho com uma escola em que o aluno vá para casa e não durma. Sério. Que ele chegue em casa e fale para o pai dele assim: nossa, pai e mãe, eu tô doido para voltar para a escola, porque eu deixei um negócio lá para fazer, seja um negócio de robótica, seja um negócio de literatura, um poema, uma filmagem, um teatro. Eu deixei uma coisa lá na escola que era muito legal e que eu tenho que voltar para terminar, porque é muito jóia aquela escola, é muito bom ir para a escola, porque os meus amigos estão lá, meus professores estão lá, eu estou aprendendo a ser gente lá. Eu acho que isso a gente não pode deixar de manter. Nesse momento, a sala de aula, o refeitório, o pátio, a entrada e a saída tem que ser muito cuidados, com toda a segurança, porque nós precisamos garantir, seja na entrega do kit alimentação, do kit merenda, até a volta, quando isso for possível, nós temos que garantir principalmente, primeiramente, a segurança das pessoas. A escola não pode ser um lugar onde as pessoas digam: tá vendo? A escola foi culpada, foi responsável pela pandemia. Nós temos que nos esforçar muito para que a escola seja lembrada nesse período como quem deu soluções para o processo, que nunca contribuiu para a dificuldade, mas contribuiu sim para as soluções, porque é a verdade, porque essa é a verdade. Pode passar? Discutir interação, dialogia, as metodologias que nós tínhamos e as metodologias que nós teremos, e eu tinha falado isso um dia atrás, e eu acho que é muito interessante repetir aqui. A gente não deve, para esse período e para esse próximo que a gente vai viver, requentar metodologias, sabe? Eu acho que antes da pandemia a gente tinha uma ansiedade que era por metodologias novas, a gente estava falando muito de metodologias ativas, estava falando-se muito disso, e muitas delas eram adaptadas. Você pegava uma metodologia tradicional e adaptava ela e formava uma metodologia ativa, né? Eu acho que agora nós somos desafiados a criar novas metodologias, não requentar as metodologias antigas, mas usar esse tempo de desafio para a gente pensar o que é novo. Sabe? O que é novo? Nós estamos num país com uma dificuldade enorme ainda educacional, onde muitos alunos evadem. O que nós temos que fazer? Aquela escola desafiadora que a gente falou, o que a gente tem que fazer? E aí, isso para o dirigente municipal, num constante ir e vir, né? Numa constante interação, o que a escola pensa na ponta como desafio,
volta para nós como necessidade de apontamento de uso do dinheiro público. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que investir, como é que eu tenho que fazer para que tudo isso se concretize lá no projeto político-pedagógico daquela escola, né? A escola tem um projeto político-pedagógico, ela tem um jeitão, ela interage com a sua comunidade, ela tem necessidades específicas e nós, dirigentes municipais, somos os provedores disso. Nós traduzimos essas necessidades em formas práticas, né? Em formas de financiamento, em formas de que nós possamos garantir que essas escolas façam seu papel, desempenhem seu papel social, garantindo a interação com as suas... a sua interação com as suas comunidades. Pode passar? Não a gente fala isso o tempo inteiro, mas não é pouco dizer que o aluno protagonista, o aluno que precisa aprender aprendendo, que precisa aprender testando, que precisa aprender experimentando, o professor como aquele tutor, aquela pessoa que sabe, que tem experiência, que acompanha, mas que não tem essa vontade de imprimir no aluno a sua marca, mas geralmente tirar esse aluno mesmo, tirar o aluno, trazer o aluno para o contato com o conhecimento, disponibilizar ferramentas para que esse aluno possa atuar. Eu acho que isso é o cerne do que é ativo, é o cerne do que nós precisamos, lembrando que o realinhamento pedagógico, tudo isso que nós passamos, nós levaremos esse ano e o ano que vem, no mínimo, para que nós possamos realinhar. A responsabilidade de nós professores, da educação, das secretarias municipais é enorme. Nós não poderemos tirar o olho desse processo e vamos ter cada vez mais, muito mais do que nunca, trabalhar interdisciplinarmente. Nós temos que trabalhar de forma contínua, de forma a que esse aluno, que tudo que o aluno aprendeu faça muito mais sentido, para que nós não tenhamos prejuízos pedagógicos. Pode passar. É preciso aceitar o ensino híbrido como possibilidade de ampliação do tempo que o aluno está na escola. É preciso entender que isso pode nos ajudar. Muitos trabalhos científicos, trabalhos de alunos podem ser feitos nesses ambientes. Aquelas escolas que têm dificuldade com estrutura física podem utilizar no futuro isso como um adendo, né? Como um acréscimo pedagógico muito legal para a escola. Eu vejo um futuro muito melhor para todos nós. Pode passar? Marcelo. Estou terminando. Só para deixar a par, viu? 15 minutinhos, tá? Tá certo. Eu acho que está quase fechando aqui. Tranquilo. Eu acho que a relação com a escola, a relação da família com o ensino híbrido nunca mais será, essa relação nunca mais será a mesma. A escola vai ser sempre, vai ser diferente, ela vai ter que ser diferente. Eu acho que quem quiser voltar para o que era tradicional vai perceber um retrocesso que está causando retrocesso. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de manter as famílias conosco. Eu acho que a família agora, sabe aquelas reuniões de pais que era só para mostrar nota e falar do menino? Nós precisamos trazer os pais para a escola, gente. Nós vamos identificar os pais que não estudaram, porque eles são o nosso público de educação de jovens e adultos. Nós precisamos ajudar as famílias para que elas possam ajudar os nossos alunos. É preciso que os pais respeitem cada vez mais a escola, respeitem cada vez mais o professor. Porque como é que você recupera tempo perdido? Não é sentado no meio-fio chorando. A gente recupera tempo perdido unindo forças. É o pai continuando em casa o trabalho do professor. É a família apoiando a criança, contando histórias, lendo com ele, fazendo a tarefa de casa. É a família perguntando para o professor como é que eu posso melhorar a minha interação com meu filho. É a escola trazendo o pai não só no dia de festa, mas trazendo o pai para a escola, para o pai também
trabalhar como voluntário, como construtor dessa escola, como construtor dessa comunidade escolar. É fazer com que a comunidade se responsabilize pelas crianças. Nós falamos agora há pouco na abertura, as crianças não são do Estado, não são do município, não são federais, mas elas também não são só do professor. Nós somos colaboradores, nós somos mediadores do processo. As crianças são nossas, gente, as crianças são do Brasil. As crianças são das famílias, são dos professores, dos diretores, dos coordenadores. Nós temos que ter responsabilidade nesse processo. Nós somos adultos, nós somos profissionais, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Só nós, professores, podemos envidar as ações necessárias para que não haja tempo perdido. Tem muita gente que não é da educação dizendo que vai estar tudo perdido, porque nós não vamos ter, vai ter um prejuízo muito grande, vai ter prejuízo até na universidade. Não, não vai não. Se nós nos esforçarmos e trabalharmos juntos, nós não vamos ter prejuízo. Nós vamos ter um atraso que vai sendo recuperado. Isso é da natureza. A gripe espanhola, em 1917, parou o mundo por, no mínimo, 4 anos. Então, nós estamos enfrentando uma pandemia mundial que não é sua culpa, não é culpa de ninguém, mas que deve ser enfrentada com galhardia, com responsabilidade, com profissionalismo, e isso o professor sabe fazer. Só os professores podem dar as respostas que são necessárias, com todo respeito a todas as profissões. Mas o professor é que tem que dar as respostas que são necessárias para a educação. Pode passar? O movimento da volta, então, tem que ser feito com essa responsabilidade. Pode passar isso aí. Todo o nosso processo tem sido acompanhado pela Undime. Esse retorno, não se preocupe, você, dirigente municipal, a sua seccional do Mato Grosso, muito bem conduzida pelo Eduardo, vai continuar te dando todo o suporte necessário. Você vai conseguir, com certeza, garantir toda a parte administrativa e pedagógica. Mas eu sou um secretário novo, eu entrei agora. Muito disso que foi falado, para mim, é novidade administrativa, porque eu tenho certeza que não é novidade pedagógica. Mas a Undime está aí para isso. É para isso que nós existimos, é para isso que nós nos congregamos, para unir forças e para as 2 grandes palavras que nós temos na pandemia. Primeiro, não se faz educação sozinho, só se faz educação junto. Por isso você precisa procurar os seus colegas, procurar a Undime. E segundo, só venceremos a pandemia com diálogo, com fórum, com discussão, com momentos em que você pode não só tirar as suas dúvidas, mas também contribuir com o seu outro colega que acabou de entrar. Os dirigentes que permaneceram, são muito importantes para ajudar os dirigentes que estão entrando, e a Undime é a cola que une tudo isso, que faz com que 141, Eduardo, municípios fiquem juntos, estejam trabalhando em conjunto, estejam todos apontando para o mesmo horizonte, na mesma direção. Cuidem do documento curricular do Mato Grosso. Cuidem desse documento, porque ele é muito precioso. É um documento que vai ajudar para que todos possam retomar as mesmas coisas no mesmo tempo, na mesma página. Isso é muito importante, não só para o regime de colaboração, mas para evitar os atrasos que vão acontecer nessas questões da volta. A volta vai ser tão boa quanto nós quisermos que ela seja, tão boa quanto o tamanho do esforço que nós fizermos para que ela seja boa. Tá certo? Eu vou encerrar aqui. Eu ia apresentar a pesquisa, Eduardo, mas aí você já deve ter feito isso, né? Apresentado a pesquisa nacional da Undime. Senão o Eduardo vai fazer isso para vocês depois. Esse momento aqui é um momento... porque meu tempo já terminou, mas eu fico muito feliz, viu, Eduardo, de poder participar com vocês. Eu acho que esses momentos que nós estamos vivendo são momentos muito importantes para a sociedade, para a educação, são muito importantes
porque o protagonismo do dirigente municipal, principalmente o presidente de seccional nesse momento, é muito importante. Vai haver uma pesquisa sobre a implementação da BNCC, liderada pelo MEC, e que inclui todos nós, de presidentes de seccional, eu sou presidente de Goiás, todos nós, para que nós possamos ajudar, porque nós estamos vivendo um momento em que parece tudo muito perdido, parece que nós estamos assim, cheio de caminhos, cheio de encruzilhadas, mas nós sabemos, a educação sabe para onde ela tem que ir, a educação consegue ver o futuro, juntos nós vamos conseguir fazer isso, e eu tenho certeza de que apoiando seus professores, apoiando seus diretores, coordenadores, as famílias, Mato Grosso vai ter educação de qualidade que Mato Grosso merece, vai contribuir com o país de forma individual enquanto Estado, mas de forma coletiva enquanto nação, para que nós possamos ter o Brasil, mas mais do que nós precisamos, o Brasil que nós merecemos um país melhor, nós merecemos educação de qualidade, e é para isso que nós lutamos, somos professores, a nossa função é olhar para o futuro, trazê-lo para o presente e dar essa oportunidade de futuro para as nossas crianças, de forma metodológica, de forma pedagógica, fazendo com que a educação seja da melhor qualidade possível. Muito obrigado a todos. Meu desejo é que o fórum continue abrindo portas, abrindo mentes, que seja alimento para a cabeça, que nós possamos fazer muitas reflexões e que dessas reflexões saiam ações práticas decisivas para que nós possamos melhorar a educação do país. Marcelo, muito obrigado, viu? Você fez um sobrevoo aí, que eu acredito que todos os dirigentes novatos teve uma ideia de tudo que nós vivemos entre ano passado e esse ano, do que foi possível construir, tá? Só lembrando que toda essa documentação, tudo isso, está disponível no site, tanto da Undime Nacional, quanto da Undime Mato Grosso, e inclusive no Tribunal de Contas, como nós já apontamos. E uma coisa que você falou aí, que muito me chamou a atenção, viu? É possível sim, mas é possível juntos, viu? É possível juntos envolvendo a família. E nós temos experiências aí muito exitosas em todo o estado de Mato Grosso, e precisamos levar isso aí em evidências de possibilidades. Inclusive no meu município, viu? Nós voltamos presencial, hoje nós suspendemos por causa da situação, né, de biossegurança do estado de Mato Grosso. E esse exercício de ir e vir é um exercício que tem que ser feito com responsabilidade. Tá? Enquanto um time, igual o Marcelo colocou, nós estamos aqui para apoiá-los, tá? Norteá-los à medida que nós pudermos, indicar direções em que são possíveis nós caminharmos com segurança e fazer a educação que o Marcelo colocou aqui para nós. Marcelo, muito obrigado, viu, mais uma vez, um grande abraço, viu, meu amigo, espero recebê-lo aqui em Mato Grosso em breve, tá? Tá certo, meu querido, eu que agradeço, viu, um grande abraço para você, muita saudade de todos, mas em breve vai ser possível. Continuando aqui, gostaria de agradecer aí o professor Eduardo por ter coordenado essa mesa, e também professor Marcelo, né? Gostaríamos de parabenizá-lo, o senhor que tem aí um excelente currículo, né? Graduado em Ciências Biológicas, mestre em Medicina Tropical, e atualmente, né, aí é assistente da Universidade Católica de Goiás, tem uma vasta experiência, né, na área de microbiologia e parasitologia, também atua na formação de professores, né, com os temas relevantes aí, como o ensino da aprendizagem, avaliação da aprendizagem institucional. Nós gostaríamos aqui de parabenizá-lo também como dirigente municipal de Goiânia, Goiás, e também parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo aí como vice-presidente da Undime Nacional, juntamente com o professor Luiz Miguel. Muito obrigada pela sua contribuição e participação nesse 15º Fórum Estadual. Um abraço. Grande abraço. Continuando, como esse fórum, ele é um fórum de eleição para a nova diretoria, nós gostaríamos de apresentar agora uma proposição, e essa proposição que vamos apresentar aqui da comissão eleitoral, ela visa dar transparência e legitimidade ao processo eleitoral. E dadas as questões de biossegurança, não podendo ser presencialmente, né, este fórum,
neste ato virtual, nós colocamos aí a apreciação de todos os presentes, os nomes apresentados, deixando ainda a liberdade de inclusão de 2 novos membros, que, mediante manifestação por escrito via chat, queira fazer parte da composição eleitoral. Ressaltamos que tal pessoa precisa ser dirigente municipal de educação. Então, apresentaremos agora aqui, ó, a composição da comissão eleitoral, que é uma proposta, ficou professor Jales Alves de Oliveira, que é dirigente municipal de educação do município de Confresa, professora Maria das Dores da Costa, que é dirigente municipal de educação do município de Carlinda, professora Núbia Rosana Reiner, dirigente municipal de educação do município de Água Boa. A proposição é que a sugestão é que o primeiro, no caso aqui, o professor Jales Alves de Oliveira, seja designado para exercer o cargo de presidente da referida comissão. Então, vocês poderão aí estar se manifestando, né, via chat, e caso 2 membros quiserem se incluir nessa comissão, poderão aí estar se manifestando. A Undime Mato Grosso agradece aí a parceria, né, com a Ferraz Eventos. Queremos agradecer aí todo o apoio, né, do Paulo e do Marcelo na realização aí desta live, e dizer a vocês que entrem no link que está no chat, registrem ali a sua presença. Só mais um pouquinho, estaremos então dando continuidade às palestras. My days before I go, missing the things I won't belong, yeah, missing the streets I'll never walk. These happy faces are pissing me off, I'm sure they know what's going on. Panic attacks I